Olá, boa tarde, muito obrigado pela sua companhia aqui conosco no programa Comando Geral, TV Cuiabá, canal 11.1, no horário do almoço. E obrigado a você também que nos dá carona no seu trabalho, no seu veículo, enfim, nos acompanhando pelas redes sociais. Nós vamos entrevistar hoje o Cleiton Gauer, superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Ele é engenheiro agrônomo e pós-graduado em gestão de negócios. Alguém que vem aqui hoje com a missão, estava falando com ele aqui nos bastidores, de nos dar uma aula sobre o que é este assunto tão comentado do momento, o assunto da vez, que exponencializou bastante durante essa semana, e a tendência é que isso agudize cada vez mais, que é a questão da moratória da soja e da carne. Primeiramente, agradeço a sua presença, seja muito bem-vindo, Dr. Cleiton Gauer. Obrigado, Éder, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho do que é o IMEA, também um pouco do nosso trabalho e elucidar um pouco da nossa safra, que também está com grandes desafios esse ano. A gente está com alguns problemas climáticos que vem passando no nosso estado, e falar um pouquinho sobre a moratória da soja, que é um tema que realmente está bastante em alta e é um ponto que o produtor de Mato Grosso ele sente grandes dificuldades, principalmente aqueles produtores que estão nessa região que acabam sendo impactados por ela. Muito bem. Bom, primeiro eu gostaria que você conceituasse para o nosso público, especialmente os grandes, pequenos e médios produtores rurais que estão nos assistindo, o que é o IMEA, né? Qual a sua finalidade, função no agronegócio como um todo, como o IMEA atua? Perfeito. Então, como você disse, o IMEA é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Ele foi criado lá em 98 como um departamento técnico da federação, e em 2008 ele ganhou a estrutura que nós temos hoje como instituto. A gente brinca que nós temos um CNPJ próprio, e naquele momento realmente todas as entidades perceberam que, ao invés de se estruturassem, cada uma com um departamento estatístico, um departamento focado em levantamento de informações, que é um grande desafio que surgiu até nessa iniciação lá em 98, cada uma delas se estruturasse, naquele momento todos se reunissem, fizessem um local, um instituto que ficasse responsável por isso, ficasse responsável por aglutinar todas as informações do estado de Mato Grosso e tentasse compilar toda essa pujança que nós temos. Então o IMEA ele nasceu lá em 2008 como CNPJ, com a missão de auxiliar, contribuir para o desenvolvimento econômico, socioeconômico do estado de Mato Grosso através da geração e compartilhamento de conhecimento econômico e socioambiental. Então o IMEA tem esse papel, acho que traduzir em outras palavras, se a gente for pensar, o IMEA tem o papel de tentar mensurar e acompanhar todas as cadeias produtivas, ou na realidade as principais cadeias produtivas, que a gente não consegue ter braço para acompanhar todas, mas principalmente aquelas maiores aqui do estado, então soja, milho, algodão, pecuária de corte, suínos, leites, aves e outras estruturas que têm surgido ao longo dos últimos anos, como as pulses, principalmente para tentar quantificar desde produção, preços, monitoramento de informações para o produtor ter benchmark, acompanhar, fazer uma avaliação às vezes de custo de produção, se ele está fazendo uma melhor definição da safra, um posicionamento dessa safra, se ele está tomando uma boa decisão ou se ele está realmente pagando mais caro que às vezes que a média. Então todos esses indicadores surgem para auxiliar o produtor a tomar uma melhor decisão. E, em contrapartida, também a gente acaba compartilhando esse conhecimento com a sociedade de maneira geral e também com o Estado, que é também um dos grandes parceiros que usufruem das informações que a gente produz hoje. Com certeza. Eu, enquanto secretário de Fazenda e chefe da Casa Civil que fui, nós utilizamos muito das informações que o IMEA produzia. Eu te pergunto, o produtor rural que deseja acessar as informações do IMEA, o IMEA funciona como um órgão consultivo, ele presta esse atendimento in loco ou ele fornece as informações e fica à disposição para tirar quaisquer dúvidas? Claro. Então, olhando o principal ponto de acesso hoje às informações produzidas pelo IMEA, nós temos o site, que é principalmente para os produtores que vão acessar isso à noite, em outros momentos que acabam não tendo possibilidade de entrar em contato conosco. Ele pode acessar o site do IMEA, lá o www.imea.com.br,
e acessar basicamente todas as séries históricas que a gente tem à disposição das principais informações que nós temos. O IMEA também tem o canal, que é o próprio WhatsApp, que ele pode entrar em contato conosco para tirar dúvidas, pedir alguma orientação. Claro que a gente às vezes não consegue entrar em loco muito na especificidade, porque a gente tem que conhecer a estrutura do produtor, conhecer a realidade dele para conseguir dar uma opinião, mas a gente consegue dar esse suporte secundário, às vezes direcionar ele para o sindicato rural, ou ele procurar um auxílio lá, às vezes o Senar também consegue ponderar, ou até mesmo se a gente for sentir necessidade que é um problema um pouco maior, mais macro, até em loco realmente para entender a situação e tentar auxiliar nessa demanda. O Dr. Clayton Gauer, entrando agora no assunto da moratória da soja e da carne, se o senhor pudesse nos dar a historicidade disso, aonde nasce, o meio de tudo isso e o momento que nós estamos vivendo com relação à moratória da soja e da carne. Conceitualmente, o que é isso, como nasceu, o que pretende, o espaço é seu para que o produtor entenda, aquele que está lá nos mais longínquos rincões do estado, que vai receber pelo YouTube o nosso programa, consiga entender, pelo menos conceitualmente, o que é esta moratória da soja e da carne. Perfeito. Esse nome, moratória da soja, é um termo designado à política de aquisições, principalmente dos principais compradores. Eu vou definir primeiro da soja, depois a gente parte para a carne, que é muito parecida. Só a origem dela deriva um pouco, então de onde ela surgiu. Mas principalmente, né, a moratória da soja é uma política de aquisição definida pelas trades, principalmente ligadas àquelas da Biov e algumas parceiras que foram agregando-se ao longo do tempo, de um compromisso de não adquirir soja proveniente de áreas do bioma amazônico com abertura, com conversão dessas áreas a partir de 2008. Eu vou só, se o senhor me permitir, claro. Me perdoa, não, por favor. Eu vou só fazendo algumas interrupções. Então, primeiro, vamos lá. Esta intenção, esta medida, ela é comercial, então, exatamente. Definida não pelo governo de Mato Grosso, não pelo governo federal, ela está sendo definida pelos players de mercado, ou seja, a ABIOV, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais, são originadoras, não é isso? Outras exportadoras, trades, enfim, existe um conjunto, nós chamamos entre aspas de players de mercado, que estão impondo essa regra para comercializar os produtos dessas regiões, especialmente com o mercado europeu. É mais ou menos por aí. Exato. Eu vou dar até um passo para trás para a gente tentar elucidar, para as pessoas relembrarem, faz um pouco de tempo. Em 2008 foi o nosso marco da implementação ou da votação do nosso Código Florestal Brasileiro. Então ele definiu lá as diretrizes do que o produtor poderia fazer, qual é o percentual que ele poderia fazer, usufruir da sua propriedade em determinados biomas. Então ele definiu esses marcos naquele momento para realmente fazer a definição do uso da propriedade no estado de Mato Grosso. No estado de Mato Grosso não, no Brasil, me perdoe. E a partir dali, então, esses players, eles tomaram por definição de não adquirir produtos oriundos dessas áreas após 2008. Então, independente se o produtor tem o direito ou não de usufruir daquelas áreas. Se ele desmatou legalmente com autorizações da SEMA, fez tudo como manda o figurino, se foi após 2008, esses players do mercado que comandam aí 80% da comercialização mundial, não vão comprar deles. Exato, eles assumiram um compromisso, eles até criaram uma estrutura de monitoramento, de criar uma lista realmente de um bloqueio desses produtores para essas empresas não comercializem ou não façam relações comerciais com esses produtores. Então, por mais que o produtor tenha direito, ele acaba sendo impedido de comercializar junto a essas companhias. E muito disso se repete pensando na carne, que é a mesma lógica operacional, com aberturas e conversões pós-2008, ficam impedidos de comercializar os animais para abate junto aos principais frigoríficos do Brasil. Esta proibição, é bom que se diga, o senhor me corrija se eu estiver errado, esta proibição, esta medida comercial de segregação, vamos dizer assim, da onde eu quero comprar só desse e do outro não, ela não afeta só o estado de Mato Grosso.
Não. Ela afeta, hoje pensando nessa estrutura que nós temos da moratória, ela afeta todos os estados que têm o bioma amazônico. Aí nós estamos falando aqui de Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. Não sei se ela pega uma parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, não sei se também chega a pegar alguma região, porque depende da fisionomia, mas basicamente de Mato Grosso para cima, se a gente olhar ao norte do estado, ao norte do país. Pelo que eu vi um pouquinho, pega até um pedacinho do Maranhão, me parece, ali, região de Balsas, não sei. Isso, na sua concepção, como analista que você vai ferir de morte a produção no estado de Mato Grosso? Isso está por trás um grande jogo de interesses de outros países, de frear a produção do estado de Mato Grosso? Esse é um tema sempre bastante sensível e é um ponto que realmente acaba sendo, se nós olharmos, analisar no cenário macro, acaba sendo sempre um freio à produção mato-grossense e um freio à produção brasileira. Que realmente a gente tem as propriedades e elas têm o direito de fazer o uso desse percentual, e isso pode ocasionar principalmente uma recessão de mercado e ocasionar realmente a diminuição ou a desaceleração de uma produção que poderia ser muito maior. Então, nesse mesmo cenário que a gente tem na moratória da soja, a gente tem a política europeia que foi assinada agora no último ano, que entra em vigor, se não me falha a memória, final de 24 ou 25, que aí entra áreas de conversão a partir de 2020. Então, qualquer bioma, qualquer estrutura realmente ficam impedidos. Então, cada vez mais acaba se criando um cerco à produção para tentar realmente se travestir de uma política ambiental para colocar umas amarras à produção e à exportação brasileira de produtos. Ontem eu tive o prazer de participar da audiência pública lá na Assembleia Legislativa, fiquei no meu cantinho ali quieto, só ouvindo, e vi que a frase que chamava a atenção de todos que estavam ali presentes é que o mal sempre vem travestido do bem. Esse é um detalhe que é muito difícil você discernir, né? Realmente qual é a real intenção. E quando a gente olha as políticas, principalmente europeias, elas têm um cunho muito travestidos da parte ambiental. E quando a gente vai analisar, realmente acabam trazendo grandes malefícios econômicos ou grandes impedimentos econômicos, principalmente dos países que estão no processo de desenvolvimento ou num processo de evolução, de industrialização, qualquer ele que seja, porque realmente acaba ferindo e competindo diretamente com os mercados locais. Em se tratando de Mato Grosso, que é a nossa região onde nós estamos, o bioma amazônico, ele, me parece, ocupa aí algo próximo de 35% a 40% do território, aí rumo nortão. Ele corresponde um pouco mais, se me falha a memória, de quase 40%. Desculpa, quase 50%. Quase 50%. O IMEA tem a ideia ou a estimativa ou algo aproximado do que esses 40% representa na produção do estado de grãos e de carne que poderá ser afetada? Sim, na realidade a gente está nesse processo, a Assembleia Legislativa foi provocada pelo setor produtivo para até surgir essas demandas, esse trabalho junto ao governo estadual, e ela está provocando as entidades para fazer essas análises. E o IMEA foi uma das instituições provocadas e nós nesse momento estamos fazendo os estudos de análise de impacto e o que representa isso. Está catalogando tudo isso. Exatamente, porque é um material principalmente que a gente precisa avaliar vários pontos, várias nuances. E antes de dar até uma informação equivocada, a gente precisa ter certeza e analisar, olha, realmente esse é o impacto para o Mato Grosso, ele restringe hoje esse tamanho de produção e principalmente o tamanho de produção no futuro que ele pode impactar. Então, assim, a gente está tomando bastante cuidado para realmente tentar trazer um número bastante seguro e até realmente municiar as pessoas que precisam dessa informação para se posicionar. Eu fiz essa pergunta ontem, a única que fiz por escrito lá, mas eu vi que reuniu 3, depois 2, aí um é daqui, dali, tal, e não responderam a pergunta. Então, está respondido agora que quanto afeta da nossa produção, que na minha concepção, como economista, administrador, enfim, na minha concepção, o primeiro item básico que a gente tem que ter para partir para uma análise é o quanto seremos afetados. Qual percentual da produção será afetada?
qual o percentual da comercialização será afetado, para a gente poder agir com precisão, porque senão o discurso fica muito genérico. Exato. E aí confunde-se um pouco com a questão ideológica, né? Ontem eu ouvi o presidente da ProSoja Brasil, o Galvão, foi brilhante na fala dele, né? E ele citou um exemplo lá, Gauer, de uma senhora de Feliz Natal, que me parece que é uma das regiões mais afetadas, que fez todo um processo antes de 2008, por burocracia, que a gente está enjoado, está com nojo de falar da SEMA já aqui, porque por burocracia de emissão de CARD, SINCARD, não sei, dessas licenças da vida aí, ultrapassou o ano de 2008 e ela que estava na legalidade passou a estar na ilegalidade. Alguém que está produzindo desde os anos 60, né? O que fazer? Esse é um desafio, tanto é que essas lutas é para tentar corrigir esse tipo de situação. Então, e além disso, né, acho que só um parênteses aqui, a gente está olhando os números lá e é um número que realmente impacta bastante, pensando em área cultivada no estado de Mato Grosso e o impacto que ela reflete dentro das propriedades. Porque é preciso lembrar um seguinte ponto. Não é só aquela área, aquele pedaço da propriedade que foi feita essa conversão após 2008. Então, se tiver uma fração da propriedade, ela acaba embargando, acaba dificultando a comercialização do todo. Então, se imagina, eu tenho uma propriedade num todo lá de 1.000 hectares, por exemplo, que eu tenho de cultivo, e uma fração de 10 hectares, 50 hectares que foram feitos pós 2008, ela acaba impactando e contaminando todo o negócio do produtor, impedindo ele de fazer essa comercialização. Dr. Cleito, eu sei que o senhor está pisando em ovos aí, né? Está no limiar, porque a sua instituição, que o senhor representa, que o senhor é o superintendente, ela na verdade, ela alimenta de informações preciosíssimas, tanto um setor como o outro. Tenho certeza que o IMEA aí se posiciona como um fornecedor de informações para avaliação, sem tomar lados, né? Eu acredito. Isso, a gente, assim, se nós analisarmos a construção do Instituto nos últimos anos, nos últimos 25 anos que a gente completou esse ano, a gente tem um respeito e um olhar dos dois lados. Então, tanto o lado do produtor, quanto o lado das empresas e dos agentes interessados. Então, todo mundo interpreta e entende, por mais que nós somos financiados pelos produtores, a gente tem uma isonomia, uma operação separada desse processo. Então, toda e qualquer informação ou cuidado que a gente tenta trazer é realmente para trazer uma discussão embasada em fatos que realmente vão trazer a claridade, porque a gente tem certeza também do que a gente trabalha, é porque realmente o produtor ele não está fazendo a coisa errada. Ou aqueles que estão errados, ele não se senta representado por nós, ou o trabalho que a gente acaba fazendo. Então, a gente não está querendo omitir as informações, a gente está querendo trazer realmente uma informação que traga a verdade e a estrutura de que realmente o Mato Grosso mereça. Segundo o presidente da ProSoja Brasil, o Antônio Galvão, ele disse que essa situação da moratória imposta de cima para baixo, que ele nunca viu na vida dele, algo comercial, sobrepor a Constituição brasileira, é um jabuti na árvore da Constituição, sobrepõe direitos adquiridos, patrola a Constituição. O senhor concorda com ele? Concordo, porque assim, se nós pararmos para analisar no sentido de que todo cidadão ele precisa seguir uma série de regras, seguir uma série de leis, e ele segue esse processo, esse rito, e você de repente tem uma imposição que ele precisa, que não pode mais fazer aquilo, mesmo estando na legalidade, toda a estrutura, acaba ferindo o direito realmente do produtor de fazer o usufruto daquela propriedade, e principalmente acaba impactando, e eu vou dar a minha visão, um olhar do outro lado, que é a economia do Estado. Então ele está impedindo o desenvolvimento e progresso econômico também da região. E isso acaba trazendo reflexos não só para a vida desse produtor, que é o principal afetado, mas também para a região como um todo, que poderia estar desempenhando ou apresentando um crescimento exponencial nos últimos anos. Eu vou lhe fazer uma pergunta e após a sua resposta vou fazer uma outra na sequência ligada. Esses conglomerados, né, originadores, vamos dizer assim, as indústrias de óleo, os exportadores, as trades, né, elas estão determinando uma regra, segundo aqui o leigo, né, de reserva de mercado. Né? Está eliminando concorrentes, está fazendo o jogo da União Europeia em detrimento da nossa soberania, né?
para terem um mercado mais livre para aquilo que eles estão produzindo, que com certeza antes de adotar essa medida, eles mapearam já o que vocês estão fazendo, com certeza eles já fizeram, e entenderam que poderiam eliminar concorrência. É uma questão mercadológica também? É difícil de a gente afirmar, né? Porque se você olhar o contexto geral do que está sendo posto, o discurso, a forma que ela foi imposta é para tentar melhorar a imagem e reduzir a pressão sobre o bioma amazônico. Então, assim, realmente o objetivo final a gente não consegue afirmar e ter uma certeza do que realmente eles estão pretendendo. Mas realmente ele acaba trazendo esses impactos para a produção aqui da região. Porque, de uma certa forma, se a gente parar para analisar, Dr. Cleiton, na minha concepção, aí vou falar como estruturador de operação financeira, né, de engenharias, podem aí estar forçando o nascimento, né? Eu não vi isso ontem ser comentado na audiência pública e vai como sugestão, mas pode-se aí estar nascendo a possibilidade de se criar uma outra instituição concorrente a essas. Ou seja, algo do tipo Associação Nacional dos Produtores do Bioma Amazônico, né? Que conseguiram ali legalmente desmatar, que tem as suas áreas legalmente constituídas e que estariam, entre aspas, impedidos de comercialização por esta nova medida. De repente pode estar nascendo uma nova instituição que vai criar a sua própria abertura de mercado ou algo nesse sentido. O senhor acredita que isso possa acontecer ou é muito difícil? Isso é uma boa pergunta, assim, não tenho uma opinião sobre isso, eu não tinha parado para pensar dessa forma, mas é realmente se a gente parar para analisar, acho que o discurso que a gente tem que tentar desmistificar parece que o produtor que produz na Amazônia, ele não é ambientalmente sustentável ou que ele não produz com sustentabilidade. E quando a gente sabe que olha o viés, realmente ele utiliza apenas 20% da propriedade, ele tem o restante da propriedade ainda intacto e toda a estrutura que ele acaba produzindo no seu entorno, ele acaba produzindo água, acaba produzindo a captura de carbono e outras ferramentas que acabam agregando para a sustentabilidade local, que às vezes não é percebida pelo consumidor ou que às vezes não é percebida pelo mercado consumidor lá de fora, né? Então, assim, isso que a gente tenta trazer e talvez, às vezes, uma estrutura dessa, às vezes conseguiria desmistificar ou quebrar essa barreira de mercado. Nós vamos aí a um breve intervalo comercial, voltamos em um minutinho com o Dr. Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, e uma conversa bastante interessante, informativa, de interesse coletivo da nossa sociedade. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o Cleiton, só o início. Agro é pop, agro é tudo. Vamos saber se realmente essa frase faz sentido. De volta aqui nos nossos comerciais, o nosso trato do vídeo aí, meu cabelo tá bem escuro aí, né? Cadê o nosso produtor aí? Vamos clarear esse negócio um pouco aí, pô. O Cleiton, superintendente do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária. Conversa bastante séria, bastante interessante. Eu disse no bloco passado, o agro é pop, agro é tudo, mas quando se trata dos seus interesses, ele passa a ser individualista. Eu digo isso porque as originadoras, as exportadoras, as trades, as comercializadoras, enfim, de uma maneira geral, estão umbilicalmente ligadas ao produtor. E uma vez que ela restringe o mercado para esse produtor atuar, né, de uma certa forma está prejudicando a cadeia produtiva como um todo. Nessa hora, o agro não é pop, não é tudo, é o meu pirão primeiro? Não, eu não concordo com essa afirmação, porque se a gente parar para analisar, toda vez que o agro acaba sendo chamado para contribuir ou para trabalhar algum ponto de relevância, a gente vê que o produtor e o setor acabam atendendo. Um exemplo disso, a gente pode olhar para o FETAB, FETAB 1, FETAB 2,
naqueles momentos que o Estado realmente precisava para fazer esses investimentos, precisava investir nas obras de infraestrutura logística, realmente a gente acabou partilhando e auxiliando nesses momentos. O que acontece nesse ponto especificamente é o que a gente está buscando, e eu acho que como setor, nem o Clayton, a gente acaba participando só realmente das discussões de tentar quantificar isso, mas o setor ele busca para que as empresas respeitem o Código Florestal, respeitem a legislação e respeitem os direitos do produtor nesse processo. E que ele pode realmente fazer isso, por mais que ele tenha feito essa conversão após 2008, ele ainda possa usufruir e possa comercializar dessa produção proveniente dessas áreas. Que isso não seja um bloqueio. Agora sim, o produtor que fez isso pós 2008 ilegalmente, que realmente ele tem as dificuldades, que precisa regularizar, precisa fazer toda essa construção, ele tem que passar pelos trâmites e realmente não acaba sendo absorvido ou representado nesse momento. Mas é que aqueles que realmente têm o direito, tenham feito tudo isso certo, o exemplo dessa produtora de Feliz Natal, é que ela não seja penalizada e que realmente ela consiga usufruir do seu direito de produção. A Assembleia Legislativa tinha lá também ontem na audiência pública representantes do Tribunal de Contas do Estado, enfim, vários segmentos, e ali foram apresentadas pelos produtores sugestões de sanções legais também, fundamentadas, contra esses que estão impondo esses embargos a essas áreas que foram desmatadas após 2008, mesmo que legais, que estão produzindo e que hoje estão impedidas de comercializar. Dentre essas sanções que foram citadas, seria o Estado agir aplicando algo do tipo anulação, interrupção de incentivos fiscais, né, para essas empresas que estão promovendo isso, porque um dos princípios do incentivo fiscal é a expansão, é combater a desigualdade, ampliar o número de empregos, e essa medida ela vem justamente na contramão disso. Como o IMEA vê isso? Isso é uma linha bastante tênue, né? A gente discute que ninguém gostaria que chegasse a esse ponto, porque principalmente olhando para o lado do produtor, ele depende das empresas para fazer o escoamento da sua produção, pensando que nós somos um estado que produz muito mais do que a gente é capaz de consumir. Então, independente se a gente vai até olhar para o futuro, nós vamos crescer população, vamos crescer em consumo, ainda assim Mato Grosso ele vai sempre produzir mais do que é capaz de consumir. Então nós vamos precisar escoar essa produção para outros locais ou até mesmo para exportação, que é um dos grandes mercados potenciais de Mato Grosso. E essas três fazem parte desse canal, desse canal de escoamento, e são um grande elo entre o produtor e o consumidor final, o consumidor lá da outra ponta. Então, realmente, isso a gente entende essa relevância, essa relação, e eu acho que ninguém quer que isso aconteça, que ela perca esses incentivos, que isso chegue a esse nível de embate, porque realmente isso precisa ser saudável, precisa ser fundamental para que os dois lados sejam equilibrados. De uma forma geral, a agricultura não pode parar, né? Segundo a ciência, a maior descoberta do homem não é purificar a água, não é a luz, não é a telefonia, não é absolutamente nada disso que está aí. É a descoberta de saber produzir o alimento para a sua sobrevivência. Então, de uma forma ou de outra, essa situação, acredito que terá que ser resolvida. O senhor acha que essa produção, neste momento, ela terá vazão? Ou a Biov, os exportadores, as trades estão forçando de uma certa forma que estes produtores encontrem caminhos talvez não muito adequados, porque essa safra vai ter que ser escoada. Perdida ela não deverá ser. Não, exato. Tanto é que a gente sempre faz essa análise, essa produção não fica no campo, ela acaba escoando de alguma maneira, ela acaba escoando para outro intermediário, para outro atravessador, e que no fundo o que poderia ficar realmente de recursos, de investimento, acaba sendo perdido e diluído ao longo da cadeia. Então ele acaba sendo penalizado com um deságio dessa produção, ele acaba recebendo basicamente um selo que isso não é legal, você vai ter um deságio muito maior em relação aos demais pelo seu valor, do seu produto produzido. Então isso que não pode acontecer, porque eu acho que a gente tem que dar direito iguais a esses produtores de comercializar a sua produção.
Vou fazer uma análise simplista, Claro. mas na área econômica. Não estaria por trás também, vamos tratar isso como uma roda de uma bicicleta com vários raios? Um desses raios não seria desvalorizar essas áreas para que esses grandes incorporem e depois mudem a regra de novo? Seria talvez uma possibilidade. Porque tem vários itens que a gente não consegue enxergar nesse processo. Porque nesse processo existe assim, se eu estou legal, o meu hectare por produção vale X. Exato. Se eu estou ilegal, o meu hectare vale menos X. Isso a gente já sabe, já percebe em algumas regiões que realmente esses movimentos, até a abertura antes de 2008, ele tem uma consideração, até porque ele seguiu uma legislação anterior, ele tem um direito de utilização um pouco maior, e as pós-2008 tem um cenário diferente. Ontem eu ouvi também lá, e achei assim meio perigoso, mas queria ouvir sua opinião. Chegou-se a comentar que dentre governo, instituições e tal, poderia estar havendo, por parte desses grandes comercializadores, uma espécie de aparelhamento, de infiltração de pessoas que comungassem do mesmo ideal, para que dentro de órgãos ambientais e tudo mais, encontrasse guarida para tudo isso e não tivesse tanta resistência. O senhor percebe isso? Confesso que não consigo dar uma opinião sobre isso, porque a gente não tem tanta profundidade ou tanto permeabilidade dentro desses órgãos para ter uma noção se realmente isso é verídico. Mas é um risco. Se isso acontece, é um risco. Com certeza. Nós vivemos nesse momento, Dr. Cleiton Gauer, mais uma vez, superintendente do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, a pessoa mais qualificada, adequada para estarmos dando essas orientações e informações. Às vezes a pergunta pode parecer um pouco áspera, mas não é. É algo que a gente precisa instigá-lo, né? Mesmo sabendo que ele está pisando em ovos aqui para poder responder, porque atende o rosário todo, não atende só um setor, a gente sabe disso. Exato, mas acho que até é importante a gente falar, assim, a gente tenta separar a nossa opinião pessoal da opinião como instituição, porque às vezes o que a gente carrega numa fala pode ser interpretado de maneira distinta. Perfeito. Isso às vezes acaba manchando uma imagem de uma instituição que não teria nada a ver com a minha opinião pessoal. Então a gente tenta tomar bastante cuidado nesse processo. Perfeito. Eu até quero deixar bem claro que essas perguntas que nós estamos fazendo, algumas foram formuladas por nós e outras por produtores, por pessoas que ontem falaram, pergunta para ele isso, pergunta para ele aquilo e tal. Então a gente sabe que aqui é a opinião de um gestor, né? Quando ele for falar pelo IMEA aqui, dizer, essa é a posição do IMEA, né? Essa, como você já colocou, essa é a minha posição, penso eu e tal. Então a gente não vai jamais misturar as duas coisas, com tranquilidade. Agora, com relação a esse fenômeno climático que nós estamos vivendo, essa atipicidade, vamos dizer assim, nesse momento em que atrasou o plantio da soja em muitas regiões aqui do estado. E muitas que plantaram, eu não sei o termo correto aqui, mas eu vejo falhas na plantação, talvez a produção ou a produtividade não será a mesma. Existe uma nuvem cinzenta pairada sobre isso, e como o IMEA está vendo isso? Muito. Existe uma grande nuvem cinzenta do Mato Grosso como um todo pensando nesse cenário, porque eu acho que é a pergunta hoje que todo mundo gostaria de que fosse respondida. E a gente está até em campo essa semana rodando algumas áreas para realmente avaliar e uma percepção própria do Instituto para conseguir elucidar isso e quantificar o quanto isso foi impactado ou de que forma isso vai impactar a produtividade de Mato Grosso. Então a gente está no momento ainda, de falar no momento da metade da definição da safra, então acho que dezembro vai ser o mês que vai ser o grande divisor, porque grande parte das áreas também ainda precisa no mês de dezembro para definir produtividade, mas o que nós já vimos a gente separar. Então esse ano é um ano bastante atípico, então nós tivemos uma chuva inicial bastante cedo, lá no início de setembro, e de repente a gente viu um corte de chuvas bastante abrupto, impactou drasticamente a semeadura. O que isso acabou influenciando? Áreas bastante desuniformes, regiões que realmente os produtores tiveram que ressemear as áreas. A gente divulgou um número ontem de 4,19% do estado foi ressemeado, precisou ser ressemeado, e a gente, acho que, na minha opinião, a gente está vendo isso, talvez ainda aconteçam mais ressemeaduras, porque esses produtores
ainda está aguardando alguns estabelecimentos iniciais das plantas, ver se ela vai conseguir vingar ou não vai, se é melhor fazer a remoção dessas plantas e ressemear. Isso acaba impactando realmente em aumento de custos, reposicionamento e todo esse reflexo até no desenvolvimento da safra que acaba postergando, impactando não só essa, mas como a segunda safra do estado de Mato Grosso. O senhor acredita que é possível afirmar que este ano haverá menos renda no campo? Comparado com o ano passado, sim, por vários critérios. O principal deles é a redução dos preços, que a gente viu em relação aos anteriores, que tiveram uma queda significativa. Isso já impacta a rentabilidade. E o outro agora é a definição já de produtividade, que já estava numa estimativa lá no início dessa temporada, que teríamos uma possibilidade de uma safra menor, pensando em produtividade em relação ao ano passado, que está acabando se confirmando. E ainda a gente só está tentando medir se isso vai ser mais forte do que a gente está projetando ou quão mais forte isso vai ser. Seria importante, na sua opinião, que o governo, vamos dizer assim, que as instituições financeiras, especialmente Banco do Brasil, instituições multilaterais de desenvolvimento, BNDES, não esperasse acontecer o incêndio chegar para depois apagar o fogo, como nós vivemos lá em 2006, 2007, se não me falha a memória, né? Seria o momento de já o ministro Carlos Fávaro, através do MAPA, o BNDES, com o Mercadante, outros setores do governo, sentar com as instituições e falar, olha, deixa algo profilático aí, deixa um programa pronto para esses que foram afetados pelo fenômeno climático terem as suas dívidas alongadas. Você acha que isso seria uma medida acertada? Creio que sim, porque a gente está vendo grande disparidade, às vezes, entre propriedades. Então, o que a gente, às vezes, acaba relatando no macro, e espero que o governo esteja acompanhando isso de perto e olhando esses acontecimentos, e eu vou trazer um relato de alguns produtores que a gente acompanhou de perto. Choveu em uma propriedade e, de repente, na propriedade vizinha, do lado dele, não choveu, o produtor não conseguiu passar, não conseguiu semear, ou está com a semeadura muito tardia e ele vai ter um impacto bastante drástico. Só quando a gente vai fazer a média, às vezes, dessas propriedades, ou a média do estado de Mato Grosso, acaba sendo, não falar apagado, mas ele acaba sendo coberto e acaba não trazendo essas realidades de todos os produtores. Porque a gente vai ter, para ter um valor médio, vou ter produtores que vão produzir menos e vou ter produtores que vão produzir mais. E nesses quesitos, eu acho que as pessoas que acabam sendo impactadas, e principalmente para garantir a perpetuidade do negócio, auxiliar e garantir esse desenvolvimento e produção que não deixe de acontecer, realmente para essas pessoas precisaria já ter um meio profilático, porque às vezes acaba, não aconteceu nada, a média não impactou de maneira tão drástica, não precisa de nenhuma maneira. Só que ela esquece que tem pessoas que acabaram passando por uma situação bastante difícil. Essa análise ela vai ter que ser mais pontual, não pode pegar pela média genérica. Na minha opinião, esse é um ano bastante difícil, até porque o desenho que a gente tem feito, por mais que as previsões, né, as chuvas tendem a acontecer com maior intensidade em dezembro, melhorar os volumes, isso às vezes acaba mascarando algumas situações como essa. O senhor acha que vai ser prorrogado o período do plantio da soja em função disso? É imperativo que isso aconteça? As instituições têm trabalhado para ampliar isso, principalmente justamente por conta dessas áreas e algumas regiões específicas do Mato Grosso, como é o caso da região Nordeste, que tem um ciclo mais tardio e já está jogando esse ciclo de desenvolvimento mais para frente. E quando a gente olha o calendário, todo mundo foi colocado na mesma cesta, no mesmo período de semeadura. Então, eu acredito que seja correto fazer esse movimento. A safrinha do milho no Mato Grosso está comprometida? Ela será menor em volume do que o ano passado? Sim, esse é um cenário base que a gente já desenhou, principalmente porque a gente já viu uma redução de área em relação ao ano passado. E um critério lá, olhando já desde o começo da temporada, por um fator preço. O que a gente está olhando agora, e aí a grande parte dos produtores do estado de Mato Grosso, eles seguraram a tomar a decisão para o final da janela de semeadura de soja. Então, no momento que ele definisse, ele ia tomar a decisão, olha, vou plantar mais, vou plantar menos, vou plantar a mesma coisa. Então, esses produtores optando nesse momento de tomar a decisão, um cenário muito ruim de semeadura de soja, que ele jogou essa janela já lá para frente, optando por fazer reduções ainda maiores. A gente vai até divulgar um número na próxima semana do relatório, já trazendo um pouco mais de atualização sobre isso,
porque a gente tem visto realmente os produtores já se posicionando com uma redução maior em relação ao ano passado. Então, só o critério de área já joga um valor de produção menor o que a gente tem. E o outro é a produtividade. O ano passado nós tivemos uma produtividade excelente no estado de Mato Grosso, tanto de soja quanto de milho. E que esse ano, ao princípio, que tu já tem se desenhado da safra, se perpetuar para a segunda, jogam a produtividade também menor para a safra de milho. E isso acaba impactando ainda mais na produção do estado. Eu queria que o Serginho aí, Mário, colocasse no nosso vídeo aí, por favor, o endereço eletrônico do IMEA, né, que é o www.imea.com.br www.imea.com.br. Deixasse por um período aí no nosso vídeo para que as pessoas acessem muitas informações. Eu tive a oportunidade ontem, antes da entrevista aqui com o Dr. Cleiton, dar uma verificada e tem informações preciosíssimas, especialmente para aqueles que analisam o mercado, enfim, que estão acompanhando o agronegócio. Me preocupa, e acredito que seja uma preocupação geral, quando o senhor fala que, por uma realidade que aí está, nua e crua, de que a safrinha do milho está prejudicada, como é que fica para o ano que vem a questão dos suínos, do etanol, das aves, né, do frigorífico de aves, da própria agropecuária nas ações? O senhor acha que vai haver um encarecimento desse produto na ponta final? Nós temos um ano de 2024 com esses produtos mais caros? Aí depende da magnitude do nosso impacto de produção. Se o clima realmente for atípico e impactar da forma que está impactando, refletir isso lá na segunda safra, é um risco que nós temos realmente de uma produção menor e essa oferta menor impactar no aumento de preços. E aí, que é bom para o produtor, acaba sendo, vou falar bom entre aspas, que não é um cenário ótimo quando a gente tem um aumento de oferta e um aumento de preços, mas com relação que o produtor teria uma recuperação, não é a palavra qual é recuperação que eu gostaria de usar, mas um alívio em função da quebra da safra, vai ser um tormento, principalmente para o outro cenário que acaba a ponta consumidora, que são esses setores que você citou, de proteína animal e com biocombustíveis que nós temos aqui no estado, que acabam encarecendo ou impactando o custo de produção desses setores. Tudo bem. Dr. Cleiton, a soja, eu não sei se ela é a primeira cultura ou se antes da soja antecede algo. O senhor poderia comentar para a gente como é que é essa cadeia, se é o pasto, a soja, o milho, outra cultura? Eu estou dizendo isso porque, feito essa análise, nessa questão do bioma amazônico, uma vez suprimida essa compra, essa comercialização, toda essa outra cadeia poderá estar comprometida. Como é que é essa sequência? Esse é um item que a gente tem visto já nos últimos anos, até por organização de produção, o custo de fazer essa conversão dessas áreas provenientes desses biomas, o produtor optando por fazer a conversão em cima de áreas de pastagem. Então, realmente é um movimento que a gente tem bastante força. Nós temos no estado de Mato Grosso um banco de áreas, falar um banco em termos simbólico, um volume de áreas bastante significativo que tem o potencial de virarem áreas de agricultura no futuro. Então, a gente está falando com um potencial hoje do estado de uma área cultivada e em pastagem cultivada na casa dos 17 para 18 milhões de hectares. Então, de 14 para 15 milhões de hectares nós temos potencial de virar a agricultura, pensando em relevo, em clima, em tipo de solo. E esse é o movimento que a gente tem visto, então, pecuária, áreas de pastagem, posteriormente a gente vê a entrada da agricultura, como a gente tem visto em alguns movimentos na região mais norte do estado, e nesse momento que a gente tem visto a entrada da soja, que é a cultura principal, já vemos uma cultura de segunda safra na mesma sequência. Então o produtor já faz soja no ano, no mesmo ano ele cultiva um milho, cultiva uma cultura de cobertura, um sorgo ou outras estruturas, e já segue realmente fazendo o cultivo com mais intensidade. E aí, conforme vai evoluindo, conforme vai acontecendo, o produtor acaba optando por fazer os maiores investimentos da propriedade,
às vezes irrigação, ele consegue intensificar, ele opta também, às vezes, porque realmente o produtor, a gente tem visto os agricultores, até os pecuaristas acontecendo nesse movimento, mas não com tanta força quanto o agricultor virar pecuarista ao longo do tempo, então ele agrega mais uma fonte de renda. Então naquela propriedade que ele faz soja, já faz um pedaço de milho, faz um pedaço de pastagem, ele faz um semi-confinamento no final do ciclo, ele faz a agregação desse valor desse milho em proteína animal e assim por diante. A gente tem visto esse ciclo acabar se fechando dentro das propriedades. Em que período desse ciclo nós podemos falar do chamado vazio sanitário? Perfeito. O vazio sanitário ele é um termo utilizado para algumas culturas que não podem ter cultivos de culturas específicas em determinados tempos do ano. Então a gente tem o vazio sanitário da soja. Agora você me pegou, porque eu não lembro exatamente os períodos aqui de cabeça, mas se me falha a memória é em meados de junho até setembro do próximo ano, do setembro do mesmo ano. Então fica um período de 90 dias sem Isso é necessidade para a recuperação do solo? Principalmente para evitar a propagação de pragas e doenças nessas lavouras. Então a gente tem questão sanitária. Questão sanitária, o principal item, pensando que nós estamos num clima tropical, a incidência de pragas e o clima que nós temos aqui, pensando em temperatura e umidade, é altamente propício para o desenvolvimento dessas pragas. Então nós não temos, não vou falar nesse quesito, mas comparado com outras regiões, como por exemplo com o sul ou até mesmo com os Estados Unidos e a Europa, nós temos frio, geada, neve, que acabam reduzindo as pragas dessas regiões ou até mesmo inibindo o desenvolvimento dessa propagação dessas especificidades, que seriam um agente natural. Nós não temos essa situação, então a gente acaba tendo essas estratégias para tirar a cultura. Se eu não tenho o hospedeiro, eu não tenho a praga se desenvolvendo. É uma precaução. É uma precaução. Isso acontece para a soja e acontece para o algodão. E quem plantar fora dessa época é punido? É punido. Então tem um regulamento, o INDEA faz esse regulamento, o INDEA e um APA, para acompanhar esse monitoramento, para que o produtor não faça esse tipo de cultivo, com exceção de algumas excepcionalidades, mas ele precisa ter autorização para evitar essa propagação, para evitar esse aumento desenfreado realmente de às vezes uma praga ou doença aqui no estado. A questão dessa produção que nós temos para o norte aqui, onde está esse bioma amazônico, voltando novamente à questão da moratória, lembrando a quem está nos assistindo em linguagem bem simples, esta moratória impede a comercialização de produtos produzidos, ou a carne, o bovino, enfim, em área que foram desmatadas após o marco temporal aí de 2008. É isso, né, doutor? Isso. Lembrando que esse marco, porque às vezes as pessoas confundem marco temporal pensando na demarcação de terras indígenas, não é, mas é um marco em relação ao nosso Código Florestal Brasileiro. O que poderá prejudicar extremamente a produção do estado de Mato Grosso, é o que a gente ouve. Mas eu lhe pergunto, nós temos uma ferrovia ou duas programadas para essa região, que está justamente no sentido de buscar produção. Quando se toma uma iniciativa dessa, a hora que o senhor, lá no IMEA, tiver o número para saber quanto dessa região norte de produção está sendo afetada, não pode estar por trás de tudo isso também um desestímulo à ferrovia, o medo internacional do monstro que Mato Grosso está se tornando, até porque Mato Grosso hoje, se comparado a um país, seria o terceiro maior produtor de grãos do mundo. O senhor acha que também essa questão pode estar no radar? Sim, até porque um dos grandes desafios que sempre acaba sendo postos na construção é algum problema, algum viés nesse sentido. Se a gente for analisar hoje a viabilidade, não só a viabilidade econômica, mas olhar a questão de pensar em construção de obras estruturantes para garantir o desenvolvimento de longo prazo do estado de Mato Grosso, ela acaba sendo prioritária, ela acaba sendo realmente uma necessidade que nós temos, porque se nós pararmos para analisar, o nosso maior mercado acaba sendo os principais centros consumidores do país, que estão ao sul, ou o mercado exportador, que é um grande consumidor de produtos mato-grossenses. E qual é a diferença, qual é o impacto disso? Todo o preço internacional é balizado com o mesmo valor para todo mundo. O detalhe é o custo logístico para tirar esse produto aqui.
E esse maior custo logístico acaba penalizando ou diminuindo essa rentabilidade do nosso produtor. Então, por isso que as construções elas são de suma importância, elas precisam acontecer para realmente que a gente consiga dar vazão e consiga dar crescimento para essas regiões. Então, se a gente for olhar, não é que sejam extremamente independentes, porque Mato Grosso não cresceu nessa pegada. Mato Grosso desenvolveu primeiro para depois construir essas obras logísticas, mas é não porque a gente tem isso que não precisa continuar. Então, a gente precisa realmente fazer que isso flua, que aconteça para garantir melhores rendas ou que esse valor fique aqui dentro do estado. Muito bem, nós vamos a mais um breve intervalo comercial, coisa bem rapidinha, e voltamos para a retinha final do nosso programa. Eu vou pedir que no próximo bloco o Dr. Clayton Gauer faça uma síntese, um resumo do que é a moratória da soja, para que fixe isso bem para o produtor rural, e que conselho ele deixaria para esses produtores neste momento. De volta hoje aqui com o Dr. Clayton Gauer, superintendente do IMEA, nos dando a honra aqui da presença e dando uma aula, né, na verdade, sobre essa questão da moratória da soja, da carne e, enfim, do setor agropecuário do estado de Mato Grosso. Queria lhe perguntar o seguinte, Dr. Clayton, a pecuária ou a agropecuária, aí o senhor vai nos corrigindo aí, pelos dados do IBGE mais recentes do ano passado, me parece que contribuiu com algo próximo, um crescimento de 10% ou algo assim no PIB do estado de Mato Grosso. Foi o que talvez puxou a produção um pouco para cima, o resultado positivo um pouco para cima. Como é que está a nossa agropecuária? Porque o pecuarista é característico, sempre que você conversa com um, não está bom, o custo está alto e tal, mas ninguém deixa de ser pecuarista, pelo menos os que eu conheço até hoje são todos pecuaristas. Qual a visão, como é que está o futuro da agropecuária no Mato Grosso, da pecuária especificamente, já que nós temos aí praticamente aí 35 milhões de cabeças de gado? Perfeito. Tem um material que a gente traz um pouco dessa visão, olhar para os próximos 10 anos para o estado de Mato Grosso. Nossa visão e perspectiva é que realmente o setor continue crescendo. Tanto a agricultura, então principalmente a produção, a gente vai saltar, hoje a gente produz aproximadamente uns 100 milhões de toneladas, hoje esse ano talvez um pouco menos por conta do clima, para alcançar lá em 2032 cerca de algo de 140 milhões de toneladas, que é um volume bastante significativo, então mais de 40% em relação ao período atual. O senhor está prevendo que nesses 10 anos a gente cresça 40%? Exato, de produção. Isso aí depende muito do preço, qual é o impacto disso que vai dar na economia. Mas pensando que a produção vai crescer, a gente vai ter um impacto positivo na economia. E um olhar também acontece para as proteínas animais, tanto para a pecuária de corte, quanto para outros setores. Por mais que elas passem por um desafio hoje que passa a ser mais cíclico, mas a visão de longo prazo é que ela acaba crescendo e oportunizando o crescimento. E alcançar lá hoje a gente produz então algo em torno de 1 milhão e pouquinho 1,2, se não me falha a memória, de toneladas de carne, para alcançar os 2 milhões de toneladas produzidas de carne lá em 2032. Então assim, no momento que eu venho com um crescimento, apesar que essas áreas de agricultura vão ocupar esse espaço de pecuária, ainda assim eu tenho uma agregação, o produtor realmente tem intensificado, como você comentou, a área de agricultura cresceu nos últimos anos, mas o nosso rebanho movido não decresceu. A gente tem visto uma integração desses dois setores, uma intensificação maior desses animais e realmente o produtor ocupando esses espaços para tentar produzir cada vez mais. A tendência é mais a pecuária intensiva daqui para frente? Acho que para todos os setores a gente observa uma intensificação maior, mas principalmente para a pecuária, que é um setor que acabou ficando, pensando nos demais, com uma velocidade menor de intensificação ao longo dos últimos anos. Então, se a gente for para a agricultura que ganhou grandes escalas, grandes investimentos, a pecuária também passa
E aí me perdoe, não estou explicando que ela não tenha sido feita nos últimos anos, mas pensando numa velocidade, foi muito maior na agricultura. A pecuária passa por esse processo nesse momento, principalmente pela pressão de ser cada vez mais competitiva. Então hoje eu tenho, se às vezes o produtor ele acaba tendo suas áreas de pecuária, não tendo uma rentabilidade, ou tendo todo o trabalho para ter uma rentabilidade inferior, ele acaba optando por ceder esse espaço para a agricultura, arrendando essas áreas. Então a pecuária que fica, ela tem que ser competitiva e alcançar os mesmos indicadores que a gente observa na agricultura. Então esse é o cenário que a gente traça e espera para todas elas que elas sejam cada vez mais eficazes. Resumidamente, para a gente fechar, moratória da soja e da carne, para que fixe bem para o produtor que está nos assistindo. Isto vai para o YouTube, vai chegar para o país inteiro, enfim. O que é, resumidamente, moratória da soja e da carne? É o compromisso que as empresas de cada um dos setores fizeram lá em determinado momento no passado para não adquirir produtos provenientes de áreas de conversão pós 2008. Então, pós definição do Código Florestal brasileiro, independente se elas sejam legais ou ilegais. Então, um produtor que realmente tem aquele direito de fazer, utilizar, usufruir dessa propriedade, os 20% lá no bioma amazônico, ele fica impedido de comercializar tanto grãos, quanto, no caso soja, quanto os animais para abate. Lembrando que essa é uma medida que não está sendo imposta por nenhum dos governos, Exato. nem o estadual nem o federal. É uma medida imposta pelo mercado, pelos líderes de mercado, pelos players de mercado, como a Biov, como exportadores, como trades, enfim, como está lá no site da ANEC, né, que é a Associação Nacional dos Exportadores e tal, de cereais, né, não é isso? Enfim, então é isso. Esse é o recado, essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para você, produtor rural, que com certeza essa entrevista deve ter sido muito útil. Doutor Fernando, com a sua experiência, desculpe, doutor Clayton Gauer, com a sua experiência no IMEA como superintendente, está ali no IMEA desde 2016, conhece visceralmente, por dentro e por fora, como funciona toda a estrutura. Se o senhor tivesse que dar um conselho aos nossos produtores rurais, especialmente aqueles que estão nessa situação de área com desmate após 2008, impedidos de comercializar a sua safra, que conselho o senhor daria para essas pessoas? Esse é o momento de esses produtores serem ouvidos. Assim, a gente está principalmente nessa discussão, o governo do estado ele parece ser comprado esse compromisso de discutir, a Assembleia Legislativa também está nessa discussão. Então esse é o momento de o produtor realmente buscar essa entidade representativa, trazer suas dores, mostrar o cenário e realmente trazer tudo isso à tona, essas dificuldades que a moratória acaba impondo para o seu negócio. E realmente participar das discussões para que realmente ele consiga resolver o seu problema e consiga realmente comercializar produtos provenientes da sua propriedade. Tomara que nós não vejamos, fico alerta tanto ao governo do estado como federal, tomara que nós não vejamos essas pessoas que estão sendo prejudicadas virem aqui no centro da capital mato-grossense e despejarem soja, milho na porta dos bancos, né? Na porta dos escritórios das trades que estão aqui. Tomara que isso não aconteça. Mato Grosso não merece isso. Acho que é uma hora de bastante atenção e talvez de criação de uma nova instituição que possa cuidar da comercialização desses que estão sendo alijados do processo. Doutor Clayton Gauer, superintendente do IMEA, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que o senhor está debruçado sobre estudos ali, concentrado o tempo todo, parar um pouco para vir falar sobre isso, expor sobre isso, às vezes com uma relativa dificuldade, não por falta de conhecimento, mas pelo excesso do conhecimento, o que tem que estar buscando as palavras corretas para saber aonde colocá-las de forma a não melindrar e tal, mas foi excelente a sua entrevista, esclarecedora, sou muito grato pela sua presença, volte. Eu que agradeço. Tantas e quantas vezes julgar necessário. Obrigado.